VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA com Gleidson Pereira. Inscreva-se. Essa é a nossa 34ª aula de nosso curso de Excel VBA para iniciantes. Programação para cadastros na guia entrada. Reforçando que de segunda a sexta, os vídeos aqui do canal saem às 19 horas. Aos sábados e domingo, os vídeos saem às 13 horas. Caso você não receba a notificação por e-mail ou do YouTube, venha nesses horários que terá um vídeo novo para você assistir. Todos os dias, vídeos novos. E a você que não é inscrito, inscreva-se agora. Vamos ver de onde paramos, certo? Vou clicar no nosso controle de ferramentas, vai abrir nosso form e vou clicar na nossa guia entrada. Lembre-se que se eu ao digitar um valor aqui que existe, por exemplo, 0143, vamos ver se existe, vou dar um Enter, ele informou que não existe, certo? Se eu clicar no sim, ele vai abrir aquela janela, certo? Que se escondeu aqui por trás desta. Vou colocar aqui, por exemplo, uma matrícula aqui qualquer. Vou alterar aqui só os últimos valores para coincidir com esse. Lembrando que temos que fazer a programação para puxar esses últimos dígitos, certo? Vou dar um nome qualquer aqui para esse colaborador. Vou dar um setor aqui qualquer para ele, lembrando que ainda não está puxando. Vou inserir uma foto para ele. Cliquei no inserir, estou aguardando o nosso janela de dialog abrir, certo? A janela carregou aqui. Vamos selecionar uma imagem qualquer para ele, certo? Vou selecionar aqui desenho 6. Vou selecionar o desenho 1 no caso. Vou clicar em abrir. Observe que carregou aqui, certo? A imagem do mesmo. Vou clicar no cadastro. Cadastro realizado com sucesso e vou dar OK. Observe que a janela se fecha e já aparece a foto do colaborador com sua referência, certo? Se eu clicar no cadastrar, vamos ver o que acontece, certo? Se eu clicar no cadastrar, observe que o que aconteceu aqui, ó. Ele jogou nesse valor aqui, certo? Cadastro realizado com sucesso, OK. Lançou na coluna ID o valor 143 que faz referência a este valor aqui, certo? E ele verificou que o último ID era o 150. E disse para o nosso campo aqui que o próximo seria 151. Observe que ele ainda não faz a informação correta, certo? Se você assistiu o vídeo da aula 33, você vai entender o porquê que acontece isso, certo? Caso não, assista. Então, basicamente é o seguinte. Na aula 33, no final do código, certo? No final do código lá, a gente fez a programação rapidamente só para testar se realmente estava cadastrando a nossa programação pública, certo? Então, vejamos que está cadastrando. Porém, não cadastra nas linhas correspondentes, certo? E é o que vamos fazer agora. Vou fechar aqui esse form, Visual Basic. Vamos pressionar Ctrl mais R para termos acesso ao nosso project. Então, dá um duplo clique no nosso FRM principal, que é o form que estamos programando, certo? E vamos dar um duplo clique aqui no nosso FRM colaborador. Vou clicar com o botão direito sobre o mesmo, propriedades, e vou mudar aqui a sua propriedade show modal de false para true, certo? Vamos só fazer um teste aqui, só para verificar se. Observe que temos que fazer uma correção, certo? Como eu não coloquei um valor lá, ele emitiu esse errozinho para mim, certo? Vou clicar aqui em fechar. Vou clicar aqui em controle de ferramentas. Vou clicar em entrada e vou colocar uma matrícula aqui qualquer. Vou dar um Enter. Referência não encontrada. Você deseja cadastrá-la? Cliquei em sim. E apareceu aqui a minha janela, certo? Se eu fechar aqui, referência não encontrada, você deseja cadastrá-lo? Vou clicar em não. Certo? Aquele erro basicamente deu porque eu não passei o valor para o campo, certo? Caso ocorra novamente, a gente vai debugar e vamos fazer a correção. Então é só para verificar se. Observe que quando eu mudei a propriedade show modal de false para true, o meu form não se esconde mais por trás, certo? Então a gente eliminou aquela coisa chata, vamos dizer assim. Vou fechar aqui meu form. E primeiramente o que é que eu vou fazer aqui, certo? Vou clicar em Visual Basic, FRM principal e vamos basicamente copiar logo a rotina que traz
os valores aqui da nossa guia colaboradores, certo? Que é a guia do setor. Observe o nome do objeto, propriedades, ele se chama CMB setor, certo? Se eu dar um duplo clique no meu form, observe que eu tenho aqui, ó, carrega setor, certo? Ou seja, eu tenho uma rotina que foi feita para o carrega setor do meu form FRM principal. Como eu copiei os mesmos objetos para o FRM cadastro colaborador, ou seja, eu posso pegar essa mesma rotina, certo? Então eu vou selecionar ela aqui, carrega setor, clico com o botão direito e clico em definição. Vou copiar esta rotina aqui, certo? Dou Ctrl C nela e vou lá no meu FRM cadastro colaborador. O que eu estou fazendo aqui, basicamente, vou clicar com o botão direito sobre esse objeto, propriedades. Então vejo que tem o mesmo nome, certo? Se tem o mesmo nome, obviamente eu vou poder manipular dentro do evento initialize desse form. Vou dar um duplo clique sobre ele. Observe que eu estou dentro do evento terminate, do mesmo. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar para o evento initialize. Observe que eu estou dentro do evento initialize do meu form do FRM cadastro colaborador. E o que é que eu vou fazer aqui, certo? Vou descer só um pouco. E aqui abaixo do Edit Sub, eu vou colar a rotina que eu acabei de copiar do meu FRM principal, que é o carrega setor. Vou selecionar o nome da rotina, dou Ctrl C. Observe que eu não fiz nada, só apenas colei, certo? Como tem os mesmos objetos, eu vou puxar as informações da mesma guia, não tem necessidade de eu mudar. Então vou dar o Ctrl C apenas para copiar essa rotina. E dentro do evento initialize, eu chamo a rotina através do nosso call. E colo o nome da rotina que eu quero chamar, certo? Tanto é que se eu executar agora, observe que já me aparecem os setores, ó. Beleza? Então, eu vou fechar aqui. Já fizemos 2 testes, certo? 2 ajustes no caso. Observe que, como eu não passei valores e testei o meu form na realidade, testei o meu código aqui, utilizando o nosso form pequeno. E ele não conseguiu passar valores para o meu objeto do meu form principal. Ele deu esse erro, certo? Mas a gente também viu que se eu não passar valores e o form estiver aberto principal, ele não ocorrerá esse erro, certo? Esse erro se decorre basicamente o seguinte: só deu porque eu testei esse form e o form por trás dele, que vai receber os valores, não estava aberto, certo? Claro que a gente também pode contornar essa situação, mas essa situação basicamente não ocorrerá esse tipo de erro, pois o nosso usuário do nosso programa não estará utilizando a nossa janela do VBE, certo? Aqui é apenas porque estamos programando e ocorreu esse tipo de erro, mas podemos também corrigir futuramente. Então vamos lá fazer o seguinte: vou na minha guia exibir, Project Explorer. Como é o título do vídeo, vamos estar dando ênfase à programação da guia entrada, certo? Que é a guia dados do nosso sistema, ó, Plan 1, beleza? Que é essa guiazinha aqui. Observe que ele está jogando valores errados e eu vou mostrar o porquê. Vou dar um duplo clique em RFM principal e vou aqui na nossa guia entrada. Vou dar um duplo clique no nosso botão cadastrar e observe aqui a rotina, certo? O insere ID entrada, vou selecionar ele, vou clicar com o botão direito sobre o mesmo e clique em definição. E o que é que ele faz aqui, ó? Vamos só verificar o seguinte. Primeiro, o valor vai ser repassado para esse objeto aqui, certo? Vou clicar com o botão direito sobre ele, clique em propriedades e observe que ele se chama txt entrada, certo? Memorize esse nome, ó, txt underline id entrada. Vou dar um duplo clique agora no cadastrar e vamos ver o que ele faz aqui. O seguinte, ó. Vou aqui no nosso insere id entrada. Lembre-se que ele se chama txt underline id entrada, certo? Vou clicar com o botão direito sobre ele, definição. Observe que o valor é passado para o meu txt entrada é o valor da minha última célula ativa, certo? Caso a minha célula ativa seja o nosso cabeçalho, obviamente eu vou começar do valor 0, certo? E o meu próximo valor vai ser o valor 1, porque ele sempre vai somar um valor a mais do que o último valor. Caso meu valor aqui, por exemplo, fosse 150 realmente, o próximo obviamente seria 151, não 143. Essas informações aqui basicamente foram lançadas nas células erradas, certo? Aonde a célula correta é essa. Pois aqui eu vou cadastrar a referência da matrícula do colaborador e não aqui vai ficar a imagem dele, certo? A imagem dele vai ficar aqui, ó, na coluna K. Então eu vou só apagar esses dados aqui e de antemão eu já vou formatar essa coluna aqui como texto, certo? Já que ela vai armazenar o primeiro número, basicamente pode armazenar como 0.
Então, se eu não fizer esse formato e cadastrar alguém que comece com 0, ele não estaria aceitando, certo? A partir desse momento ele vai aceitar. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Visual Basic. Aqui eu já verifiquei que ele está passando o valor correto para o meu objeto, certo? Tanto é que, se eu clicar aqui em referência principal, clicar em cadastrar, observe que eu cliquei em cadastrar e o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou aqui do Sheets, vou fechar aqui a janela do Project, vou da nossa guia Sheets, Sheets1.select, ou seja, estou selecionando a minha guia 1 e vou até aqui, controle de ferramentas, vou pressionar minha tecla Shift e vou clicar, certo? Ou seja, selecionei todo o intervalo aqui. Vou clicar nessa barra aqui, ó, superior, onde eu estou passando o cursor do mouse, clico no botão direito em editar. Vou comentar tudo isso, certo? Só para mostrar para vocês o que é que ele está fazendo, ó. Então, observe que agora tudo está comentado, ó, com exceção dessa parte, certo? Então, eu vou executar aqui só para a gente fazer um teste, ó. Vou na nossa guia entrada. Se eu clicar em cadastrar, observe que ele não lançou o dado, pois eu comentei a programação que ele faz o lançamento do dado do objeto para a base de dados, certo? Então, observe que ele colocou o valor 1 aqui. Se eu tivesse o valor 1 aqui, observe que o meu último valor ativo não é mais o meu cabeçalho. Então, o meu último valor não vai ser 0, certo? E o próximo vai ser 1. No caso, se eu clicar aqui novamente em cadastrar, observe que o meu próximo valor vai ser o 2. Se aqui tiver um 2, observe que se eu clicar em cadastrar, o meu próximo valor vai ser um 3. Então, eu acredito que vocês entenderem aí o que é que ele faz, certo? Se eu apagar esses dois aqui e clicar no cadastrar, aqui é 1, certo? Por quê? Quando eu criei aquela rotina para inserir o ID, que esse ID é auto-incrementável, ele não pode se repetir, pois é a identidade da nossa linha, certo? E o que é que ele faz? Ele verifica se a minha célula ativa tem o valor de ID, certo? Esse ID é o nosso cabeçalho. E observe que eu coloquei aqui como maiúsculo, e lá no nosso código também está como maiúsculo. Se eu deixar aqui como minúsculo, por exemplo, e lá no código tiver maiúsculo, ele dará um erro, certo? Então tem que estar exatamente no código como está aqui, ó, certo? Então é o seguinte, se o meu valor, minha célula ativa, obviamente for o meu cabeçalho, for o ID, o meu próximo valor será 1, porque ele vai considerar que vai partir de 0, certo? O meu contador, como é o meu contador mais 1, meu contador é igual a ele próprio, mais 1 no caso, ou seja, ele vai partir de 0, e como é ele próprio, que é 0, mais 1, ou seja, ele vai ser 1 mais 0, vai ser 1, certo? Por isso que ele lançou 1 aqui. Logicamente, se ele verificar que a minha célula ativa no momento é 1, como o meu contador vale 1, e é igual a ele próprio, 1 mais 1, 2. Ou seja, ele vai lançar o 2 na próxima célula ativa, e assim vai por diante, certo? Então, ele sempre vai verificar o valor da minha última célula ativa, e vai colocar o valor de mais 1 sobre esse valor e lançar na minha base. Assim, o nosso ID nunca se repetirá, beleza? Então, vamos fechar aqui, Visual Basic, e vamos retornar aqui para a programação que eu tinha feito, certo? Eu posso simplesmente clicar aqui em desfazer, ó, certo? Ou eu poderia selecionar todo aquele bloco e clicar aqui no remover comentário, beleza? Simplesmente eu cliquei aqui no desfazer e ele desfez aquele comentário que eu fiz. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Observe o seguinte. O que é que ele lança na minha base atualmente, ó? Ele está lançando o valor do meu txt-ref colaborador entrada, quando o correto é o meu mi.txt, digitei aqui de forma errada, mi.txt underline id entrada, certo? Ou seja, ele vai lançar o valor da minha célula ativa, certo? O meu id lá, do meu objeto. Na minha próxima célula, ele teria que lançar a referência. Então, o objeto que armazena esse valor aqui, vou mostrar para vocês, se chama, que no caso, o primeiro valor que ele vai armazenar na minha base será o valor que estiver nesse objeto aqui, ó, vai lançar aqui. O próximo valor não será o código, porque o código está na coluna C, certo? Então, eu tenho na coluna B a coluna chamada referência. Então, a referência, o valor que vai ser lançado na coluna referência é o valor que está nesse objeto. Vamos descobrir o nome dele, ó. txt-ref colaborador entrada, certo? Ou seja, vou copiar o nome desse objeto, vou clicar aqui no nosso cadastrar, vou fechar aqui a janela das propriedades. Vamos deixar aqui do lado, sem problemas, e vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, onde eu comentei, vou descomentar essa linha, basta eu apagar esse apóstrofe, e colocar aqui o nome do objeto, ó.
Então, na minha próxima célula, da mesma linha, porém ele vai deslocar uma coluna, vai lançar a referência, certo? Então, até que se eu testar agora, observe o que acontece, ó. Vou na nossa guia entrada. Vamos botar uma matrícula que já existe, certo? Vou dar um Enter, trouxe lá. Observe que esse campo aqui tem que estar bloqueado. Pois o meu usuário não pode digitar nenhum valor, certo? Pois é o nosso campo do ID. Se eu clicar aqui no cadastrar, ele vai lançar na guia dados. Primeiramente ele vai lançar o valor 1, já que o meu primeiro valor parte de 0, já que eu não tenho nenhum valor nesse momento, pois ele vai verificar aqui minha célula ativa é o meu cabeçalho, então ele vai começar de 0, e 0 mais 1, que é o primeiro valor, vai lançar aqui, certo? Esse 0124, se o nosso código estiver funcionando, ele vai ter que lançar nesse momento aqui nessa célula. Então vamos lá, vou clicar em cadastrar e observe que ele lançou corretamente, ó, 01024, beleza? Se eu for mais para o lado, observe que ele lançou aqui sem imagem 1.bmp na célula errada, certo? Ele não conseguiu pegar, ele não conseguiu pegar o valor que está armazenado nessa variável e lançar na coluna correspondente e o valor correspondente a ela, certo? Então vejamos que está errado essa informação aqui, ó. Vou fechar aqui e vamos para o par, certo? Primeiramente, que ele não deveria lançar aqui, ele deveria lançar na coluna K. Então vamos ver quantas células são, ó. Vou selecionar de D até a coluna K, ou seja, tem 11 colunas, ó. Então vou lá na minha variável aqui, foto. Vou selecionar aqui minha variável foto só para a gente entender o seguinte, certo? Vou clicar aqui em definição. Observe que a nossa variável foto foi definida como pública, certo? Vou clicar novamente aqui nela e última posição. E por que vocês acham que nenhum valor foi reconhecido na nossa variável foto? Muito fácil. Vou clicar em referência principal. Vou clicar nesse objeto aqui, ó. Esse objeto, lembre-se que eu coloco um valor para ele, certo? E ele aparece a foto correspondente deste texto cadastrado. Vou dar um duplo clique sobre ele e observe que o que está armazenado nele é a foto entrada, certo? Ou seja, o valor que está sendo repassado para a minha foto não é o valor que está nela, certo? Então, eu vou apagar esse carinha aqui. Não vai se chamar mais foto entrada, certo? Então, vou deixar ele aqui apenas como foto. Se tiver errado, a gente corrige, certo? Eu não testei esse código antes, mas vamos lá. Vou apagar aqui onde tiver foto, entrada, vou deixar apenas como foto. Então, observe que aparece apenas aqui e aqui, certo? Então, vamos lá. Vou arrastar aqui para o lado só para fazer essa certificação. Vou maximizar a nossa janela do VBE. Observe que não aparece mais nenhum canto. Vamos testar novamente, certo? Guia entrada. Vou colocar um valor aqui qualquer, 0120, por exemplo. Ele disse que não está cadastrado, não é minha intenção cadastrar ninguém agora, só para a gente verificar aqui. Aqui ele disse também que não está cadastrado. Vamos pegar algum registro que já existe, certo? Só para testar aqui se vai pegar o valor correspondente. Observe que ele começa a partir do 0123. Então eu vou botar o 0125. Observe que ele tem uma foto. E já que ele tem uma foto, vamos testar se ele vai lançar o valor dessa foto, certo? Na célula correspondente. Vou clicar no cadastrar. Observe lá, ó, que eu estava com outra guia selecionada, mas através do comando select, eu selecionei a guia correspondente, certo? E ele lançou o valor 2, já que ele verificou que a minha última célula preenchida da coluna ID era o valor 1, certo? Vou dar o OK. Não tem programação ainda para fazer a limpeza, certo? Por isso estou com os valores ainda preenchidos aqui. Vamos ver o que ele fez agora. Agora ele lançou os dados, só que ele lançou a informação de forma errada, certo? Eu não preciso aqui desse caminho, o básico, eu preciso apenas do nome da foto. Por quê? Porque na hora que eu for editar essa foto, clicar para buscar esse caminho aqui, se eu tiver com o código que eu fiz, ocorrerá um erro, certo? Pois ele já traz o caminho todinho do arquivo e basta eu chamar o nome da imagem. Então eu vou clicar aqui em Visual Basic e o erro está aqui, certo? Ó. Vou mostrar para vocês. O erro se deve a este comando aqui, ó. No caso aqui, o que eu vou fazer? Vou copiar esse carinha até aqui, dou Ctrl C. Vou comentar este, clicando em apóstrofe, colocando essas aspas duplas e vou colar aqui, ó. Vamos fazer um novo teste, só para a gente verificar se está funcionando, certo? Vou fechar o form, já que eu não criei a programação para a limpeza do mesmo. Então, vou colocar aqui um valor qualquer, por exemplo, 0,27.
Observe que trouxe uma foto lá. Vou clicar no cadastrar, dou OK e vamos verificar agora se ele lançou certo, ó. Observe que ele lançou de forma correta o desenho 5, certo? Só que ele ainda não lança na célula correta. Vamos verificar novamente, da coluna A até a coluna K eu tenho 11 colunas, certo? Então vamos lá. O que é que eu vou fazer? Exibir, Project Explorer, FR principal. Vou dar um duplo clique no nosso cadastrar. E lá onde ele verifica se a minha foto é diferente vazio, observe que ele está lançando na coluna 4, certo? A coluna 4, no caso, coluna A, coluna B, coluna C, coluna D e coluna E. Ele está considerando que a coluna E é coluna 4 porque com esse código aqui, a minha coluna A vale 0, certo? Diferente de outros códigos que a gente manipula. Como eu tenho 11 colunas aqui e ele está considerando que a coluna A é a 0, ou seja, no código eu vou informar o valor 10, já que ele não está considerando a primeira coluna como 1, certo? Eu tenho 11 colunas e a primeira vai ter o valor de 0 para esse tipo de código que a gente está utilizando nessa programação. Vou executar aqui e vamos ver se ele vai lançar de forma correta dessa vez. Vou colocar um valor que já está cadastrado na minha base de dados. Observe que ele carregou sem imagem. Vou botar um outro aqui só para carregar uma imagem qualquer. Me trouxe aqui o 0127, beleza? Vou clicar no cadastrar e vamos ver se ele lança na célula correta. Fechei, deu OK. E observe que agora sim ele cadastrou na célula correta, ó. Como é que ele vai lançar esse carinha aqui também, certo? A classificação, ele tem que lançar na coluna, vamos verificar aqui, na coluna E. Como a minha coluna E tem um valor de 0, para o código que ele está manipulando, eu tenho 5 colunas. Como ele vai contar de 0, ou seja, essa coluna aqui vai ter o valor de 4, que é o nosso CMB setor, certo? Então, vou clicar aqui em Visual Basic. E o que é que eu vou colocar aqui? Vou descomentar essa linha de comando aqui, certo? Ó. No caso, vou mudar aqui o nome do objeto. mi.cmb, underline, classificação entrada, não é o caso. Se não tiver enganado, é o nosso CMB setor. Vamos verificar aqui. Confesso que esqueci o nome do objeto. Vou clicar com o botão direito sobre esse, propriedades. Ele se chama CMB classificação entrada, certo? Então, Ctrl C nele. Vou clicar em cadastrar. E aqui vou alterar novamente para o nome do objeto, ó. E ponto texto. A lógica é a mesma, pessoal. Vocês entenderam a lógica? A gente faz a programação de forma bem prática, ó. Vou mostrar aqui para vocês o seguinte, ó. O que é que eu estou dizendo aqui para o meu código, ó? É muito importante que você tenha assistido os vídeos anteriores, porque eu não posso ficar repetindo a mesma informação para não ficar repetitivo para quem tem acompanhado desde o começo, certo? Então, se esse é o primeiro vídeo que você esteja assistindo, aconselho a assistir os anteriores. Então é o seguinte, ó. Só de bate-pronto, vou explicar o seguinte, ó. Do while quer dizer faça até quando? Faça até quando minha active cell, ou seja, o valor da minha célula ativa, ponto value, ou seja, o valor da minha célula ativa seja diferente de vazio. Se ele for diferente de vazio, ele vai verificar o que? Ele vai verificar se esse valor aqui, ó, desse objeto, está preenchido, certo? Se esse valor desse objeto que está preenchido, aliás, ele está verificando o que? Ele está verificando, na realidade ele não vai fazer essa verificação aqui, certo? Como a gente copiou de outro objeto, essa implementação, algumas coisas aqui vieram sem necessidade. Por exemplo, essa informação aqui não tem necessidade, certo? Então vou apagar esse endif aqui. Vou só voltar aqui para ver se não apagamos mais nada, certo? Então até aqui não tem necessidade, certo? Pois aqui eu não preciso verificar se o valor está repetido. O que eu preciso saber é o seguinte: preciso encontrar o valor até minha célula ser diferente de vazio. Perdão. E quando ele encontrar esse valor diferente de vazio, ele vai deslocar. Por exemplo, ele vai parar na minha primeira célula, na minha última célula preenchida, e com o código aqui abaixo, ó, ActiveCell.offset, ele vai fazer um deslocamento de quê? De uma linha e 0 colunas, certo? Ou seja, ele vai deslocar uma linha da última célula preenchida, ou seja, nesse caso aqui pararia na linha A7 e selecionaria a mesma. Por quê? Porque a partir desse momento, ele vai lançar nessa célula preenchida, nessa célula selecionada, no caso, os valores que tiverem aqui, ó, ActiveCell.value, aqui vai receber o valor do meu TXT entrada, aqui vai receber o valor do meu TXTref colaborador, aqui vai receber o valor do meu código e assim por diante, certo?
Então observe que eu botei aqui que ele vai receber o da classificação na coluna 4, certo? Aqui no código, já que a minha coluna A tem um valor de 0 nesse código que estamos manipulando, certo? Isso é bastante importante que vocês enfatizem. Para esse tipo de código, a minha coluna A começa a contagem de 0, certo? Ou seja, se eu estiver me referenciando na coluna A, ela vai ser o 0, a coluna B, o 1 e assim por diante. Em outros códigos que a gente utilizou, a nossa coluna A começa a contagem a partir de 1, certo? Por que ela começa a partir de 0? Porque aqui eu disse para ele o seguinte, ó, que a minha ActiveCell.value recebe o valor do meu objeto, certo? E na minha próxima célula, que eu não vou deslocar nenhuma linha, apenas uma coluna, que no caso será essa, por isso que a minha coluna B vale 1, certo? Porque eu disse que a primeira célula é ativa. E ela é como se fosse a coluna 0. Já a minha próxima célula receberá o valor do meu objeto, do meu DXTF colaborador. Então ele passa a ser 1. Já que a minha primeira célula ativa está recebendo o valor do meu ID, certo? Se eu não estivesse fazendo essa verificação aqui, obviamente a minha primeira célula preenchida seria a linha 1. Perdão, a coluna 1. Se eu lançar aqui, vamos ver se está funcionando, certo? Vou novamente colocar aqui o 0124, vou dar um Enter. Observe que trouxe aqui a foto de uma pessoa. Vou selecionar um setor uma classificação aqui qualquer. E vou clicar no cadastrar. Vamos ver se lançou de forma correta. Observe que lançou corretamente, ó. Desconsidere essas informações aqui que era apenas teste, certo? O que está valendo nesse momento é só essa linha aqui, ó. Observe que ele lançou o ID número 5, já que ele verificou que o último era o 4. Lançou a matrícula aqui, a referência da matrícula. Lançou a imagem da pessoa na coluna correspondente, a coluna K. E lançou a classificação aqui, ó, milheiro, beleza? Eu não vou prolongar muito para não tornar cansativo o vídeo. No próximo vídeo a gente dá continuidade, beleza? Então deixe o seu like para fortalecer o crescimento deste canal. Marque aquele seu amigo que quer aprender a programar e até a próxima. Falou!